James Cook nasceu em 27 de outubro de 1728, na pequena vila de Marton, no condado de Yorkshire, na Inglaterra. Filho de um trabalhador rural escocês chamado James Cook e de Grace Pace, uma camponesa inglesa, sua origem foi marcada pela simplicidade e pelo trabalho árduo. A vida no interior da Inglaterra durante o século XVIII era regida por costumes tradicionais e oportunidades limitadas, especialmente para famílias da classe trabalhadora. Foi nesse ambiente de esforço e humildade que se moldaram os primeiros valores de Cook: disciplina, perseverança e curiosidade. Aos 8 anos, sua família mudou-se para a vila de Great Ayton, onde James teve acesso a uma educação elementar, algo incomum para crianças de sua classe social na época. Ele frequentou uma escola local financiada por um benfeitor da região, o que lhe proporcionou uma base sólida em leitura, escrita e matemática. Esse privilégio raro exerceu um papel crucial em sua futura carreira, pois a alfabetização e o domínio da aritmética seriam habilidades fundamentais para sua atuação na navegação e na cartografia. Apesar da formação básica, a juventude de Cook foi, como a de muitos garotos rurais da época, marcada por longas horas de trabalho. Ainda adolescente, ele começou a auxiliar o pai em tarefas agrícolas, o que lhe conferiu um forte senso de responsabilidade e resistência física. A vida no campo, por mais dura que fosse, oferecia a Cook uma conexão constante com a natureza e uma percepção aguçada dos ritmos da terra e do clima, percepções que, mais tarde, seriam úteis em suas longas jornadas marítimas. Foi durante a adolescência que James Cook demonstrou pela primeira vez interesse pelo mar. A região costeira de Yorkshire, próxima à vila onde vivia, era movimentada por atividades pesqueiras e comerciais. Navios constantemente aportavam e zarpavam dos portos próximos, e as histórias de marinheiros despertavam a imaginação de muitos jovens, incluindo Cook. Esse fascínio foi intensificado pelo espírito de aventura que crescia na Inglaterra, um país que se lançava cada vez mais em empreendimentos marítimos e coloniais. Com cerca de 16 anos, James decidiu deixar a vida rural para tentar a sorte em uma cidade portuária. Foi então que se mudou para Fitch, um importante centro de comércio naval na costa nordeste da Inglaterra. Lá, foi aceito como aprendiz em uma empresa de transporte marítimo, a Valkers, especializada em carvão. Esse passo foi decisivo, pois marcou o início formal de sua trajetória no mar. Trabalhando como ajudante de convéis em navios que transportavam carvão entre os portos britânicos, Cook começou a aprender os fundamentos da navegação. Durante seu aprendizado na marinha mercante, Cook destacou-se por sua dedicação e inteligência. Demonstrou grande interesse pelas ciências náuticas, e com o tempo livre disponível a bordo, passou a estudar astronomia, navegação e matemática de maneira autodidata. Seu comprometimento não passou despercebido pelos superiores, que logo o reconheceram como um jovem promissor, com aptidão natural para a vida no mar e para funções de comando. Além do aspecto técnico, Cook também se familiarizou com a vida dura e os desafios enfrentados por marinheiros comuns. Conheceu os perigos das tempestades, as dificuldades do abastecimento e os rigores da disciplina a bordo. Essas experiências moldaram seu estilo de liderança, que mais tarde seria caracterizado por um equilíbrio entre rigor e empatia, qualidades que o diferenciariam de outros oficiais de seu tempo. Outro aspecto fundamental da juventude de Cook foi seu contato inicial com mapas e instrumentos náuticos. Ainda como aprendiz, ele começou a compreender o valor da precisão cartográfica e da observação cuidadosa do ambiente. Essa sensibilidade precoce à importância da representação geográfica correta seria uma de suas maiores contribuições futuras à navegação e à ciência. A vida em Fitch, embora simples, ofereceu a Cook uma janela para o mundo. As embarcações que ali atracavam traziam notícias de terras distantes e alimentavam sua imaginação. Mesmo sendo um jovem de origem humilde, James parecia entender desde cedo que a chave para romper as limitações impostas por sua condição social estava no domínio do conhecimento técnico e na dedicação constante. Ao final de sua juventude, Cook já possuía um repertório de habilidades e experiências que poucos homens de sua idade compartilhavam. Era um marinheiro competente, um aprendiz voraz e um observador atento. A entrada de James Cook na marinha mercante inglesa foi mais do que uma escolha de carreira, representou um ponto de inflexão em sua vida, onde o mar deixou de ser apenas uma inspiração distante para se tornar o palco concreto de sua formação profissional.
Ao se integrar à frota de transporte de carvão da costa britânica, Cook passou a fazer parte de um sistema vital para a economia da época, responsável pelo abastecimento energético das cidades em crescimento da Inglaterra industrial. A bordo dos colliers, embarcações robustas e lentas, projetadas para o transporte de grandes volumes de carvão, Cook se familiarizou com as rotinas da navegação comercial costeira. Os navios operavam em todas as estações do ano, enfrentando desde mares calmos no verão até tempestades impiedosas no inverno do Mar do Norte. Essa experiência não só testou sua resistência física, mas também lhe conferiu uma sólida compreensão dos padrões meteorológicos e da dinâmica marítima britânica. Durante esses primeiros anos, Cook aprendeu a operar instrumentos náuticos como o astrolábio e o quadrante, habilidades indispensáveis para um oficial de bordo. Também adquiriu conhecimento sobre os procedimentos de manuseio de carga, a administração de tripulações e a manutenção básica das embarcações. Essas tarefas, embora aparentemente rotineiras, exigiam atenção meticulosa aos detalhes e uma constante vigilância quanto à segurança e à eficiência da navegação. Outro aspecto importante desse período foi o contato com os códigos de conduta e as hierarquias existentes a bordo. Cook observava atentamente o comportamento dos capitães e oficiais, absorvendo modelos de liderança que combinavam autoridade com respeito mútuo. Essa observação silenciosa viria a influenciar profundamente seu estilo de comando anos mais tarde, quando ele próprio estaria no posto de liderança de grandes expedições. A Marinha Mercante Inglesa oferecia, à época, uma formação prática intensa e contínua. Ao contrário da Royal Navy, onde a progressão de carreira muitas vezes dependia de influência e aristocracia, a Marinha Mercante permitia ascensão por mérito. Cook soube aproveitar essa brecha, concentrando-se em aperfeiçoar suas capacidades técnicas e seu conhecimento das rotas comerciais, das correntes marítimas e das práticas de navegação mais eficientes. Um fator decisivo em sua evolução foi o ambiente de Fitch, cidade portuária dinâmica e com sólida tradição marítima. A comunidade local valorizava o profissionalismo náutico, e os armadores incentivavam a formação de jovens promissores. Cook, trabalhando para a firma Walker, teve acesso a oportunidades que poucos recebiam. Além de navegar em diferentes rotas, foi incentivado a estudar durante os períodos de inatividade em terra, tendo acesso a livros e materiais didáticos especializados. Nos momentos de repouso entre as viagens, James dedicava-se ao estudo da teoria náutica, com ênfase na matemática aplicada à navegação. Ele compreendeu que o conhecimento teórico era tão vital quanto a experiência prática e que, juntos, esses saberes o tornariam não apenas um bom marinheiro, mas um navegador completo. Pouco a pouco, consolidava-se como alguém capaz de interpretar mapas, calcular posições e planejar rotas com precisão. Com menos de 25 anos, Cook já havia alcançado o posto de contramestre, uma posição de responsabilidade intermediária a bordo. Atingir esse cargo em tão pouco tempo era uma clara demonstração de seu talento e dedicação. Nessa função, passou a supervisionar diretamente a manobra do navio e a coordenar parte da tripulação, exercitando habilidades de liderança em cenários desafiadores e, por vezes, sob pressão intensa. A exposição constante a diferentes portos e regiões costeiras também teve um impacto profundo em sua visão de mundo. Embora a Marinha Mercante não operasse em rotas intercontinentais naquele estágio de sua carreira, Cook começava a perceber as implicações econômicas e políticas da navegação. Entendia que o domínio dos mares não era apenas uma questão de comércio, mas também de poder estratégico, algo que mais tarde orientaria seu envolvimento com a Marinha Real e as grandes expedições de exploração. Ao final de sua passagem pela Marinha Mercante, James Cook emergia como um profissional completo, com uma base sólida que integrava prática e teoria, disciplina e iniciativa. Sua experiência nesse setor moldou o explorador meticuloso que viria a revolucionar a geografia marítima. Foi também nesse período que Cook compreendeu que seus horizontes não precisavam se limitar à costa britânica, e havia um mundo vasto e inexplorado além das rotas comerciais, esperando por alguém com coragem e competência para desbravá-lo. A decisão de James Cook de deixar a Marinha Mercante e ingressar na Marinha Real Britânica em 1755 representou uma mudança estratégica e corajosa em sua trajetória profissional. À época, abandonar uma carreira estável e respeitável no setor privado em favor da Marinha de Guerra, conhecida por sua disciplina rígida e ambiente imprevisível, era visto como um risco considerável. No entanto,
Cook demonstrava desde cedo uma visão de futuro que transcendia os limites tradicionais da profissão marítima. Ele não procurava apenas sustento ou buscava oportunidades de desenvolvimento técnico, ascensão social e envolvimento em empreendimentos de maior alcance. A Inglaterra, naquele momento, estava às vésperas de entrar em um grande conflito global, a Guerra dos 7 Anos. Com a iminente escalada da disputa entre as potências europeias pelo controle colonial, a Marinha Real intensificava o recrutamento de homens experientes. Cook, com seu histórico impecável e domínio de técnicas de navegação, foi rapidamente aceito e designado para servir como mestre, um posto técnico altamente especializado responsável pela navegação e condução do navio. Sua primeira atribuição na Marinha Real foi a bordo do navio de guerra HMS Eagle, uma embarcação envolvida em operações no Canal da Mancha e no Atlântico Norte. Embora não ocupasse ainda um posto de comando, Cook estava em uma posição estratégica. O mestre era consultado diretamente pelo capitão quanto à rota, velocidade, correntes e condições náuticas. Essa função permitiu a Cook se destacar com rapidez e exibir sua competência diante de oficiais de alto escalão. Ao contrário dos oficiais aristocráticos que frequentemente ocupavam posições por influência familiar, Cook emergia como um exemplo raro de ascensão por mérito. Sua capacidade de realizar cálculos astronômicos precisos, de compreender as nuances das correntes oceânicas e de manter um controle rigoroso da posição do navio tornaram-se qualidades valiosas em tempos de guerra. Sua confiabilidade fez com que ganhasse a confiança dos superiores, o que abriu portas para futuras missões de maior responsabilidade. Um episódio decisivo para sua carreira ocorreu durante a campanha militar na América do Norte. Em 1758, Cook participou da captura de Louisbourg, uma fortaleza estratégica na costa leste do Canadá, e logo após, esteve envolvido no cerco de Quebec, em 1759. Durante essas operações, foi incumbido de realizar levantamentos hidrográficos detalhados do Rio São Lourenço, uma tarefa extremamente complexa, dado o terreno acidentado e a ameaça constante de ataque inimigo. Cook completou a missão com notável precisão, permitindo o desembarque das tropas britânicas de forma segura, o que contribuiu significativamente para a vitória inglesa na batalha. Esse trabalho de cartografia em zona de guerra revelou o potencial de Cook como topógrafo militar, além de mostrar sua coragem em situações de risco. A combinação de ousadia e precisão consolidou sua reputação como um dos mais promissores oficiais técnicos da frota britânica. Foi nesse momento que Cook passou a ser reconhecido não apenas como um navegador habilidoso, mas como um verdadeiro cientista do mar, alguém capaz de unir conhecimento prático à análise geográfica e estratégica. Durante seu tempo na Marinha Real, Cook teve contato com cientistas, astrônomos e cartógrafos que influenciaram profundamente sua maneira de pensar. O século XVIII era uma era de iluminismo, e o saber científico começava a ocupar um papel central na política imperial britânica. Navegar com precisão deixava de ser apenas uma necessidade comercial ou militar e tornava-se parte de um projeto maior de catalogar, compreender e controlar o mundo. Cook, atento a essa transformação, posicionou-se como um instrumento da ciência em serviço da coroa. Além das habilidades técnicas, o ambiente militar moldou o seu estilo de comando. Cook aprendeu a operar dentro da rígida hierarquia naval, entendendo como motivar e gerenciar uma tripulação sob regras severas, mas também como cultivar a confiança e o respeito mútuo. Sua conduta equilibrada começava a diferenciar-se da brutalidade comum entre muitos comandantes da época, especialmente em navios de guerra. Ao final da Guerra dos 7 Anos, Cook já era um nome conhecido dentro dos círculos navais e científicos britânicos. Seus mapas do Rio São Lourenço e da costa da Terra Nova foram elogiados por sua precisão e utilidade prática, tornando-se referências para futuras operações navais e comerciais. Sua atuação como cartógrafo e mestre de navegação havia ultrapassado as expectativas para alguém de sua origem, e isso chamou a atenção de autoridades da Marinha, bem como da Royal Society, a principal instituição científica do Reino Unido. A transição de Cook da Marinha Mercante para a Marinha Real não foi apenas uma mudança de uniforme, mas uma transformação profunda em sua identidade como profissional do mar. Ele deixou de ser um executor de rotas conhecidas para se tornar um desbravador técnico e estratégico.
Com sua reputação consolidada, Cook estava agora pronto para um novo tipo de desafio, de não mais limitar-se a servir a frota em guerras ou rotas estabelecidas, mas assumir o papel de explorador, encarregado de abrir novos caminhos nos mares ainda desconhecidos do Hemisfério Sul. No século XVIII, a cartografia era uma ciência em expansão, mas ainda marcada por incertezas, erros acumulados ao longo dos séculos e lacunas significativas nos registros geográficos. Nesse contexto, a figura de James Cook destacou-se como um marco de precisão e inovação. Mais do que um navegador competente, ele transformou-se em um cartógrafo científico, comprometido com a fidelidade aos dados e a observação direta, revolucionando a forma como o mundo era representado em mapas. A precisão era, para Cook, não apenas uma exigência técnica, mas um princípio ético. Ele via o mapa como uma ponte entre a realidade do terreno e o conhecimento humano. Não se tratava apenas de registrar rotas ou delinear costas, mas de representar o espaço com a maior exatidão possível, reduzindo ao mínimo os riscos para futuras navegações. Esse rigor foi especialmente evidente em seus levantamentos da costa da Terra Nova, onde corrigiu erros históricos e apresentou representações mais detalhadas do litoral, das baías e dos perigos submersos. Cook foi um dos primeiros cartógrafos a aplicar sistematicamente o uso da triangulação para medir distâncias costeiras com base em ângulos observados de pontos fixos. Essa técnica, combinada com observações astronômicas para a determinação da latitude e, posteriormente, com instrumentos mais precisos para calcular a longitude, tornou suas cartas náuticas notavelmente confiáveis. A adoção disciplinada desses métodos o colocou em destaque entre seus contemporâneos, muitos dos quais ainda dependiam de estimativas visuais e medições rudimentares. Além do método, Cook também inovou na forma de organizar as informações nos mapas. Suas cartas incluíam observações sobre correntes marítimas, profundidades, tipos de solo, vegetação costeira e condições meteorológicas frequentes. Esse cuidado em contextualizar o espaço navegável fazia com que suas representações fossem mais que documentos estáticos, eram guias vivos, pensados para a navegação prática e segura. Seus mapas, portanto, transcendiam o papel informativo e assumiam um papel funcional no cotidiano da Marinha Britânica. Outro elemento importante foi sua atenção ao desenho técnico. Cook era meticuloso na escolha da simbologia, nas escalas utilizadas e na orientação dos mapas. Suas cartas eram acompanhadas de legendas detalhadas e notas explicativas, evidenciando um zelo comunicativo que valorizava o entendimento universal das informações registradas. Isso fazia com que seus trabalhos fossem úteis não apenas para ingleses, mas também para navegadores de outras nações que eventualmente tiveram acesso às suas representações. Um fator que contribuiu para seu domínio da cartografia foi sua familiaridade com os instrumentos mais avançados da época. Cook teve acesso e dominou o uso do sextante, do octante e, mais adiante, do cronômetro marinho, se esse último revolucionou a determinação da longitude. Embora muitos marinheiros recebessem tais instrumentos, poucos conseguiam utilizá-los com a precisão e constância de Cook. Sua habilidade técnica permitia a obtenção de dados confiáveis mesmo em condições adversas, como mares revoltos ou clima fechado. A reputação de Cook como cartógrafo cresceu exponencialmente à medida que suas cartas passaram a ser adotadas por outras embarcações da Marinha Real. Muitos comandantes preferiam utilizar os mapas de Cook em detrimento dos oficiais tradicionais do almirantado, tamanha era a confiança na exatidão de suas medições. Isso consolidou a ideia de que a cartografia, quando realizada com método e observação, poderia ser tão estratégica quanto a própria artilharia naval. Sua atuação também exerceu impacto sobre o pensamento científico da época. Cook colaborou com astrônomos e naturalistas, trocando observações sobre fenômenos celestes, marés e variações magnéticas. Essas parcerias reforçaram a visão de que a navegação e a cartografia eram áreas transversais, nas quais o conhecimento técnico não podia prescindir da ciência empírica. Esse espírito de cooperação intelectual ampliou o escopo das expedições navais, transformando-as em verdadeiras missões de coleta e disseminação de conhecimento. Ao sistematizar sua metodologia, Cook criou um novo padrão de excelência que influenciaria gerações seguintes. Suas cartas passaram a ser arquivadas como referências permanentes e adotadas como modelos de ensino para novos oficiais.
A Marinha Real, percebendo o valor estratégico da cartografia científica, passou a incentivar estudos mais rigorosos em escolas navais, institucionalizando práticas que Cook havia desenvolvido no campo, sob pressão e em cenários de constante mudança. A primeira grande expedição de James Cook, realizada entre 1768 e 1771, foi concebida como um empreendimento científico e imperial sem precedentes. Encarregado de liderar uma missão patrocinada pela Royal Society e pela Marinha Real Britânica, Cook teve como missão oficial observar o trânsito do planeta Vênus sobre o Sol, evento astronômico de importância crucial para o cálculo da distância entre a Terra e o Sol. No entanto, essa justificativa científica ocultava um objetivo geopolítico mais ambicioso, a busca pela mítica Terra Australis Incógnita, um suposto continente ao sul que muitos acreditavam equilibrar as massas de terra do hemisfério norte. A expedição foi cuidadosamente planejada e equipada. O navio selecionado para a missão foi o HM Bark Endeavour, uma embarcação robusta, originalmente um navio mercante, mas reformado para suportar longas viagens oceânicas e transportar suprimentos científicos e técnicos. A bordo, além da tripulação naval, embarcaram astrônomos, botânicos e artistas, refletindo o caráter multidisciplinar da jornada. Cook, como comandante, era o elo entre os interesses científicos e os objetivos estratégicos da coroa britânica. A escolha do Tahiti como ponto de observação do trânsito de Vênus demonstrava a crescente intersecção entre ciência e navegação. A ilha, recentemente descoberta por exploradores europeus, apresentava condições ideais de visibilidade para o fenômeno celeste. Ao chegar ao arquipélago, Cook conduziu as observações com rigor, mas também aproveitou a permanência para estudar o ambiente local, estabelecendo contato com a população indígena e mapeando a região com detalhes inéditos. Encerrada a fase astronômica da expedição, Cook deu início à parte mais especulativa e ousada da viagem, da exploração das vastas águas do Pacífico Sul em busca de terras desconhecidas. Guiado por informações incompletas e suposições teóricas, ele navegou rumo ao sul com o objetivo de confirmar ou desmentir a existência de um continente austral. Essa etapa da viagem exigiu não apenas domínio técnico, mas também coragem, pois os mares inexplorados representavam riscos consideráveis, como tempestades, recifes ocultos e doenças tropicais. Durante essa fase, Cook demonstrou sua capacidade excepcional de planejamento e adaptação. Ao encontrar ilhas e arquipélagos ainda não documentados, ele não se limitava à navegação, coletava dados geográficos, climáticos e culturais, registrando com precisão as características dos locais visitados. Esses registros não tinham apenas valor científico, mas também serviam de base para futuras reivindicações territoriais britânicas, tornando a expedição um instrumento de expansão imperial. Um dos momentos mais marcantes da jornada foi a circunnavegação da Nova Zelândia. Cook demonstrou que a terra descoberta por Abel Tasman mais de um século antes não fazia parte de um continente maior, mas sim de duas ilhas principais separadas por um estreito. Esse feito cartográfico desmentiu teorias antigas e estabeleceu a primeira representação precisa da Nova Zelândia, reforçando a credibilidade de Cook como explorador metódico e confiável. Após deixar a Nova Zelândia, a Endeavour rumou para a costa leste da Austrália, território até então desconhecido dos europeus. A chegada à região que mais tarde seria conhecida como Nova Gales do Sul marcou outro ponto alto da expedição. Cook e sua equipe exploraram e mapearam centenas de quilômetros de litoral, identificando portos naturais, estudando a fauna e a flora, e entrando em contato com populações aborígenes. O rigor de seus registros forneceu à Inglaterra as primeiras informações sistematizadas sobre aquele vasto território. Apesar dos sucessos, a expedição enfrentou sérias dificuldades. O encalhe da Endeavour na Grande Barreira de Corais quase comprometeu a missão. A embarcação sofreu danos significativos, e a tripulação teve que realizar reparos improvisados em terra firme, enfrentando doenças tropicais e escassez de mantimentos. No entanto, a liderança de Cook e a disciplina da equipe permitiram a superação desses obstáculos, reforçando sua imagem como comandante resiliente e eficaz. Ao retornar à Inglaterra em 1771, Cook foi recebido como herói. Seus diários, mapas e coleções naturais despertaram enorme interesse entre cientistas, geógrafos e autoridades. Mais do que confirmar ou negar a existência de um continente austral, que, na forma especulada, não existia, Cook havia redesenhado o conhecimento europeu sobre o Pacífico Sul.
Sua viagem provava que a exploração não era mais guiada apenas pela aventura ou pelo acaso, mas por método, ciência e planejamento estatal. A navegação de James Cook pelo Pacífico Sul não se limitou à exploração geográfica ou à observação científica. Um dos aspectos mais complexos e delicados de sua trajetória foi o contato com povos até então isolados do mundo europeu. Ao adentrar territórios como Tahiti, Nova Zelândia e a costa leste da Austrália, Cook protagonizou uma série de interações interculturais que lançaram luz sobre os encontros entre civilizações em tempos de expansão imperial. Essas interações foram, ao mesmo tempo, ricas em trocas culturais e marcadas por tensões inevitáveis. Cook acreditava que a exploração marítima deveria ser acompanhada de uma política de respeito e diplomacia em relação aos povos nativos. Ele frequentemente orientava sua tripulação a manter uma postura pacífica, e demonstrava interesse genuíno em compreender as línguas, os costumes e as crenças das sociedades que encontrava. No entanto, a assimetria entre as duas partes, tanto em termos de poder quanto de intenções, fazia com que o ideal de uma convivência harmoniosa nem sempre se concretizasse. Em algumas regiões, como em Tahiti, o contato inicial foi relativamente pacífico e até caloroso. Os polinésios demonstraram curiosidade e hospitalidade diante da chegada dos europeus, e as trocas culturais ocorreram com fluidez. Houve intercâmbio de alimentos, técnicas de navegação e expressões artísticas. A convivência temporária permitiu que Cook reunisse informações valiosas sobre a organização social e espiritual daquele povo, reforçando sua visão de que diferentes culturas podiam coexistir de forma respeitosa. Contudo, nem todos os encontros foram marcados por harmonia. Na Nova Zelândia, por exemplo, os primeiros contatos com os Maoris rapidamente evoluíram para episódios de desconfiança e violência. Diferenças linguísticas, mal-entendidos em gestos e interpretações equivocadas de intenções levaram a conflitos diretos. Cook, embora se esforçasse por evitar confrontos, foi forçado em várias ocasiões a adotar posturas defensivas e a permitir o uso da força por parte de sua tripulação. Esses incidentes evidenciaram a fragilidade das boas intenções diante das complexidades culturais e da tensão que permeava os encontros coloniais. Um fator importante para a deterioração de algumas relações foi o impacto involuntário, mais devastador, das doenças trazidas pelos europeus. As populações locais, sem imunidade a vírus como a varíola ou o sarampo, sofreram perdas consideráveis após o contato com os tripulantes. Mesmo que Cook não compreendesse plenamente os mecanismos de transmissão de doenças, os efeitos tornaram-se evidentes. A chegada dos navios frequentemente precedia surtos epidêmicos, o que, com o tempo, gerou medo e resistência entre os povos insulares. Outro ponto de tensão constante era o sistema de trocas e a noção de propriedade. Para os europeus, objetos como ferramentas de ferro ou tecidos tinham valor comercial definido, enquanto para muitos dos povos nativos, esses itens possuíam significado simbólico ou ritual. Esse descompasso gerava frustrações e acusações mútuas de furto, que às vezes culminavam em confrontos. Cook tentava regular essas trocas por meio de acordos formais, mas nem sempre conseguia evitar mal-entendidos ou abusos por parte de membros da tripulação. As relações entre homens europeus e mulheres locais também geraram controvérsia. Em várias ilhas, os laços criados entre os marinheiros e as mulheres nativas refletiam uma mistura de desejo, interesse e exploração. Embora houvesse casos de afeto e convivência respeitosa, também se registraram episódios de coação, alimentando tensões e desconfiança entre os povos. Cook mostrava preocupação com a conduta de seus homens, mas o controle absoluto era impossível, especialmente durante longas estadias em terra firme. Ainda assim, a presença de Cook nas ilhas também deixou marcas positivas para os locais. Muitos nativos aprenderam técnicas novas de cultivo, fabricação de ferramentas e até conceitos de navegação que ampliaram suas próprias práticas. Da mesma forma, Cook registrou aspectos culturais com um grau de detalhe raro para sua época, contribuindo para o reconhecimento do valor das sociedades indígenas em um período em que o etnocentrismo europeu dominava a narrativa histórica. Do ponto de vista britânico, os contatos com os povos do Pacífico foram utilizados para justificar tanto a colonização quanto o comércio. O registro de populações não civilizadas, como eram vistas na lógica imperial, alimentou o argumento de que seria dever da Inglaterra levar a essas terras ao luxo da modernidade, da ciência e da fé cristã.
Cook, embora não fosse um missionário ou político, foi uma peça fundamental nesse processo de legitimação simbólica do imperialismo britânico. O legado dessas interações revela a ambiguidade da figura de Cook, um homem iluminista, curioso e diplomático, mas também um agente de uma expansão que, inevitavelmente, desestabilizou sociedades inteiras. Os encontros que ele promoveu inauguraram um novo ciclo de contatos interculturais que moldariam profundamente o futuro das ilhas do Pacífico. Após o êxito da primeira expedição, James Cook tornou-se um nome central nas discussões sobre o avanço do conhecimento náutico e geográfico. Seu retorno à Inglaterra não representou o fim de sua carreira exploratória, mas sim o início de um novo ciclo ainda mais ambicioso. Em 1772, ele foi convocado para liderar uma segunda viagem de exploração, desta vez com o objetivo claro de investigar de forma conclusiva a existência da lendária Terra Australis incógnita ao sul do globo. O desafio agora era enfrentar os limites extremos do planeta, em uma empreitada que colocaria à prova os recursos técnicos, humanos e científicos do Império Britânico. A segunda expedição diferiu substancialmente da primeira em termos de planejamento e escopo. Cook agora tinha à sua disposição 2 navios preparados especialmente para suportar as adversidades do sul polar, o HMS Resolution, sob seu comando, e o HMS Adventure, liderado por Tobias Forniaus. Além disso, houve um esforço deliberado para reunir um corpo de profissionais altamente qualificados, incluindo astrônomos, naturalistas e desenhistas, que acompanharam a viagem com o intuito de documentar as descobertas de forma sistemática. A missão ganhava contornos científicos ainda mais evidentes. A travessia do Oceano Atlântico em direção ao Hemisfério Sul foi marcada por uma série de dificuldades logísticas. O clima hostil, os ventos incertos e a navegação em águas inexploradas exigiram perícia e uma liderança firme. Cook demonstrou mais uma vez sua competência ao manter a coesão da tripulação e a integridade das embarcações mesmo diante de tempestades violentas e baixas temperaturas. Esse controle rígido sobre a disciplina e a manutenção dos navios foi crucial para a sobrevivência dos homens e o sucesso da missão. Um dos feitos mais emblemáticos dessa expedição foi a travessia do Círculo Antártico, realizada em janeiro de 1773. Cook tornou-se o primeiro comandante a conduzir um navio por essa latitude austral, desafiando os mitos e medos que cercavam as regiões geladas do planeta. O avanço representava não apenas um marco geográfico, mas também simbólico, da conquista da fronteira mais remota da Terra até então conhecida. Embora o continente antártico em si não tenha sido avistado, a expedição provou que, ao contrário do que se supunha, não havia uma massa de terra habitável e extensa ao sul, como muitos cartógrafos europeus acreditavam. Durante a viagem, Cook demonstrou uma atenção meticulosa à coleta de dados ambientais. Ele observou padrões climáticos, correntes oceânicas e formações de gelo com o olhar de um cientista. Seus registros forneceram as primeiras descrições técnicas sobre os mares do Sul, contribuindo de forma significativa para a climatologia e a oceanografia. Além disso, os naturalistas a bordo, como Johann Reinhold Forster e seu filho Georg, catalogaram espécies desconhecidas de aves e peixes, enriquecendo o conhecimento europeu sobre a biodiversidade polar. O enfrentamento do frio extremo, das geleiras e da constante ameaça de icebergs exigiu adaptações constantes da tripulação. Roupas reforçadas, medidas de racionamento e estratégias para evitar o congelamento tornaram-se rotina a bordo. Cook, sensível às necessidades físicas e psicológicas de seus homens, adotou práticas rígidas de higiene e alimentação. Graças à sua insistência no consumo de alimentos ricos em vitamina C, como o chucrute e o extrato de laranja, conseguiu manter o escorbuto, grande inimigo das viagens oceânicas, sob controle. Essa prevenção tornou-se um exemplo internacional de medicina naval eficaz. A separação temporária entre os navios Resolution e Adventure durante a missão impôs novos desafios. Enquanto Forniaus enfrentava dificuldades e eventualmente retornava à Inglaterra, Cook persistia em sua busca pelos confins do Sul. Esse espírito de determinação demonstrava a confiança do comandante em sua missão e seu compromisso inabalável com os objetivos traçados pela coroa britânica e pela comunidade científica. Ele percorreu vastas áreas do Pacífico Sul, chegando a realizar 3 incursões distintas pelo Círculo Antártico ao longo da expedição. Outro aspecto notável foi a incorporação de novas ilhas e arquipélagos ao mapa mundial. Durante a segunda viagem,
Cook explorou áreas como as Ilhas Sanduíche do Sul e diversos pontos do Pacífico que ainda não haviam sido catalogados. Cada nova terra avistada era minuciosamente descrita, com dados sobre topografia, fauna e possíveis usos estratégicos. Embora o foco principal fosse a região austral, a contribuição para a cartografia do Pacífico foi igualmente relevante. Ao concluir a expedição e retornar à Inglaterra em 1775, Cook fora transformado, aos olhos do mundo, em um dos maiores navegadores da história. Sua segunda viagem não apenas refutou a existência da mítica Terra Australis como continente habitável, mas também estabeleceu padrões de conduta científica e técnica para missões futuras. A precisão de seus mapas, a robustez de sua liderança e o valor dos dados coletados consolidaram seu papel como um protagonista central do iluminismo marítimo. A terceira e última expedição de James Cook, iniciada em 1776, teve como principal missão a busca pela tão desejada passagem do Noroeste, uma rota marítima que, se existisse, permitiria a navegação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico através do norte da América. O projeto respondia não apenas a um interesse científico, mas também a uma demanda estratégica e econômica. Navegar por essa hipotética passagem representaria uma via de comércio mais curta e direta entre a Europa e a Ásia, o que mobilizava potências como a Grã-Bretanha a explorar todos os seus limites. Para acomodar essa nova jornada, Cook foi novamente colocado à frente de uma frota composta por 2 navios, o HMS Resolution, sob sua liderança, e o HMS Discovery, comandado por Charles Clerke. A escolha de Cook para essa missão, mesmo após anos de serviço exaustivo, demonstrava a confiança depositada em sua experiência e em sua habilidade incomparável como navegador e líder. A expedição partiu da Inglaterra em julho de 1776, com escalas estratégicas previstas no trajeto rumo ao norte do Pacífico, passando por diversas ilhas do sul e do centro do oceano. Uma das particularidades dessa terceira viagem foi o caráter misto de continuidade e inovação. Cook retomou pontos já explorados em suas jornadas anteriores, como a Nova Zelândia e o Tahiti, mas agora sob a lógica de uma missão diferente, com foco na exploração de latitudes mais ao norte. Isso exigiu dele uma constante adaptação de rotas e estratégias. À medida que a expedição se deslocava rumo ao norte, novas dificuldades climáticas, marítimas e culturais surgiam, testando os limites do conhecimento náutico da época. O contato com o arquipélago do Havaí, até então desconhecido dos europeus, marcou um dos momentos mais relevantes dessa viagem. As ilhas, que Cook nomeou como Ilhas Sanduíche em homenagem ao primeiro Lorde do Almirantado, causaram fascínio imediato pela riqueza de sua cultura e pela fertilidade de suas terras. O primeiro contato foi pacífico, e Cook e sua tripulação foram recebidos com honras por parte dos nativos. A recepção calorosa inicial contrastava com os desfechos trágicos que se desenrolariam posteriormente, mas naquele momento representava uma nova fronteira de possibilidades para o Império Britânico. Após a estadia inicial no Havaí, Cook prosseguiu em direção ao norte do Oceano Pacífico. A navegação pela costa oeste da América do Norte levou a explorar regiões inóspitas como a atual costa do Alasca. O avanço foi dificultado por blocos de gelo, nevoeiros densos e a topografia acidentada. Cook e sua equipe cartografaram regiões da costa nunca antes mapeadas, registrando fiordes, ilhas e enseada com precisão. Os encontros com povos indígenas dessas latitudes frias revelaram formas de vida adaptadas a condições extremas, ampliando o entendimento europeu sobre a diversidade humana. A busca pela passagem do Noroeste, no entanto, foi infrutífera. As condições severas do Mar de Bering e a presença quase constante de gelo tornaram a navegação impossível. Apesar dos esforços e das várias tentativas de encontrar uma rota navegável, Cook foi forçado a recuar. O fracasso técnico da missão não diminuiu a importância científica da jornada, dos registros realizados, as cartas náuticas produzidas e as observações climatológicas feitas durante esse período contribuíram de forma duradoura para o conhecimento das regiões árticas do Pacífico. Foi ao retornar ao Havaí, após o longo percurso pelo norte, que a expedição entrou em sua fase mais conturbada. A relação entre os europeus e os nativos havia se deteriorado significativamente desde o primeiro contato. Problemas como o esgotamento de suprimentos, a quebra de promessas e a incompreensão mútua contribuíram para o aumento da tensão.
A autoridade de Cook foi posta à prova quando ele tentou lidar com o furto de um bote por parte dos havaianos, adotando uma estratégia de intimidação que se revelou desastrosa. Em fevereiro de 1779, durante uma tentativa de capturar um líder local como retaliação pelo roubo, Cook foi morto em uma confusão entre os marinheiros britânicos e os guerreiros havaianos. Sua morte marcou o fim trágico de uma das maiores carreiras na história da exploração marítima. O episódio refletiu as limitações de uma abordagem que, apesar de guiada por intenções científicas e diplomáticas, estava imersa em desequilíbrios de poder, interpretações culturais divergentes e as tensões latentes do expansionismo europeu. Com a morte de Cook, o comando da expedição foi assumido por Charles Clerke, que também viria a falecer pouco tempo depois, sendo substituído por John Gore. Mesmo sem seu principal líder, a missão foi completada com êxito parcial. Os navios retornaram à Inglaterra em 1780, levando consigo vastas quantidades de dados, desenhos, amostras e informações valiosas que seriam amplamente estudadas e publicadas. A terceira expedição, embora encerrada de forma trágica, consolidou o legado de Cook como pioneiro da exploração científica e como símbolo do encontro entre mundos distintos. A contribuição de James Cook para a ciência ultrapassou os limites de sua atuação como navegador. Muito além de percorrer mares e desbravar territórios, ele ajudou a reformular profundamente a maneira como o mundo era compreendido no século XVIII. Suas expedições serviram como uma ponte entre o saber empírico e a ciência sistematizada, gerando um legado que transformou áreas como a cartografia, a navegação, a climatologia, a astronomia e a botânica. Ao consolidar métodos precisos de observação e registro, Cook não apenas descreveu o mundo, ele ensinou uma nova forma de estudá-lo. Um dos aspectos mais notáveis de sua atuação foi a produção de mapas náuticos com precisão sem precedentes. As cartas confeccionadas durante suas viagens permitiram que outras embarcações navegassem com maior segurança por regiões antes consideradas intransponíveis. Antes de Cook, a cartografia oceânica era baseada em relatos incompletos e estimativas grosseiras. Com o uso rigoroso do cronômetro marinho, que possibilitava o cálculo exato da longitude, Cook revolucionou a prática de mapear o globo. Sua habilidade em associar observação empírica a instrumentos técnicos fez dele um precursor da geografia moderna. Além da cartografia, Cook introduziu práticas inovadoras na navegação oceânica. Ele documentou com minúcia as correntes marítimas, os ventos predominantes e as variações sazonais em diferentes partes do planeta. Suas anotações ajudaram a estabelecer rotas mais eficientes e seguras, favorecendo o comércio, as futuras missões científicas e a expansão naval europeia. Em vez de confiar apenas na tradição ou na intuição, Cook demonstrou que a navegação podia ser guiada por princípios científicos, rigorosamente testados e aperfeiçoados com o tempo. Outra faceta importante de seu legado foi a atenção à saúde da tripulação. Embora já mencionada em contextos anteriores, os efeitos dessa postura sobre a ciência médica merecem destaque próprio. Cook foi um dos primeiros comandantes navais a aplicar sistematicamente práticas de prevenção contra o escorbuto, baseado em observações empíricas de eficácia alimentar. Seu sucesso nesse campo foi posteriormente estudado por médicos e sanitaristas, servindo de base para políticas de saúde naval e até mesmo para o desenvolvimento da nutrição como ciência aplicada. A importância de Cook também se reflete no enorme acervo de dados sobre flora e fauna coletados durante suas viagens. Embora ele próprio não fosse um naturalista, soube integrar ao seu corpo de expedição botânicos, zoologistas e desenhistas que catalogaram centenas de espécies desconhecidas para os europeus. Os exemplares, descrições e ilustrações enviados para instituições britânicas alimentaram as coleções do Museu Britânico e outras entidades científicas, contribuindo significativamente para o avanço da biologia e da taxonomia. No campo da astronomia, suas viagens permitiram a observação de fenômenos celestes a partir de posições estratégicas no globo. O famoso trânsito de Vênus, observado durante a primeira expedição, foi fundamental para o cálculo da distância entre a Terra e o Sol. A coleta de dados astronômicos feita sob sua liderança colaborou com os esforços para padronizar medições astronômicas em diferentes hemisférios, ajudando a consolidar o papel da ciência náutica como uma interface entre a Terra e o cosmos. Cook também deixou marcas na antropologia, ainda que de forma indireta.
Os relatos etnográficos compilados por ele e seus companheiros de viagem, especialmente sobre as culturas do Pacífico, foram fundamentais para os estudos das sociedades insulares. Ao registrar práticas religiosas, estruturas sociais, sistemas de governo e línguas nativas, abriu caminho para uma compreensão mais sistemática da diversidade humana. Mesmo que seus escritos fossem moldados por uma perspectiva europeia, serviram como ponto de partida para o reconhecimento do valor intrínseco das culturas não ocidentais. O impacto de Cook estendeu-se ainda à educação e à formação científica. Suas viagens tornaram-se objeto de estudo em academias, colégios navais e sociedades científicas por toda a Europa. Seus métodos, decisões e resultados passaram a ser analisados como modelos de boas práticas, formando gerações de exploradores e cientistas. O estilo preciso e objetivo de seus diários inspirou não apenas estudiosos, mas também escritores, contribuindo para a consolidação de um imaginário moderno sobre o conhecimento e a exploração. Vale destacar que sua contribuição à ciência não foi apenas resultado da genialidade individual, mas também de uma estrutura institucional que valorizava e financiava a investigação científica. Cook representava um momento histórico em que o Estado, a Marinha e as sociedades científicas começavam a convergir em torno do projeto de conhecer o mundo de forma metódica e racional. Ele foi, portanto, tanto um protagonista quanto um produto desse novo paradigma ilustrado, em que ciência e poder caminharam lado a lado. A morte de James Cook em 1779 não encerrou apenas uma trajetória individual de descobrimento e exploração, mas deu início a um processo contínuo de construção e reconstrução de sua imagem. Desde os primeiros relatos sobre suas expedições, Cook foi elevado a um status quase mítico pela cultura britânica, simbolizando os valores de bravura, racionalidade e civilidade que marcaram o Iluminismo. No entanto, essa visão idealizada seria gradualmente revisada à medida que outras vozes, antes silenciadas ou marginalizadas, passaram a emergir no discurso historiográfico. No século XIX, Cook era amplamente celebrado como um herói nacional. Sua figura foi usada pelo Império Britânico como um exemplo de liderança, coragem e avanço científico. Monumentos foram erguidos em sua homenagem em vários pontos do globo, desde a Inglaterra até o Havaí e a Austrália. Seus diários foram republicados inúmeras vezes, com ênfase em suas virtudes morais e sua habilidade técnica. Essa canonização póstuma fazia parte de um esforço mais amplo de legitimar o expansionismo britânico, projetando a figura de Cook como o rosto benevolente da colonização. Com o avanço dos estudos históricos críticos no século XX, no entanto, essa imagem começou a ser confrontada. Historiadores e antropólogos passaram a analisar as consequências das expedições de Cook a partir de uma ótica mais sensível aos impactos sobre as populações indígenas. Se, por um lado, ele foi um agente do progresso científico, por outro, suas viagens também abriram caminho para intervenções coloniais que resultaram em profundas transformações culturais, demográficas e ambientais. O encontro entre europeus e nativos, antes retratado como um marco de intercâmbio civilizatório, passou a ser visto também como um episódio de imposição e violência simbólica. As comunidades indígenas do Pacífico, especialmente as do Havaí, Nova Zelândia e Tahiti, desenvolveram leituras próprias sobre a figura de Cook. Em muitas dessas interpretações, ele não aparece como herói, mas como o precursor de uma série de invasões que culminaram na perda de autonomia, de terras e de identidades. Cerimônias de rememoração da sua chegada passaram a ser acompanhadas por protestos e revisões críticas de sua representação pública. Essa contestação reflete uma disputa legítima por espaço na narrativa histórica, antes centrada exclusivamente na perspectiva europeia. A academia contemporânea, por sua vez, tem buscado adotar uma abordagem mais equilibrada. O esforço é compreender Cook não como um vilão ou um herói, mas como um homem de seu tempo, condicionado por valores, limites e visões de mundo próprios do século XVIII. Isso implica reconhecer tanto os avanços que proporcionou em termos de conhecimento quanto os dilemas éticos e políticos envolvidos em sua atuação. A nova historiografia vê a figura de Cook como um ponto de interseção entre ciência, poder e cultura, e não como um símbolo unilateral. A presença de Cook em livros didáticos, filmes, exposições e obras de arte também passou a ser objeto de análise cultural. Sua representação variou conforme o contexto, e em épocas de otimismo científico, ele foi exaltado, e em períodos de crítica ao colonialismo, foi relativizado.
O modo como sua imagem foi mobilizada ao longo dos séculos revela muito mais sobre quem o interpretava do que sobre o próprio explorador. Ele se tornou, assim, uma figura plástica, moldada pelas necessidades simbólicas de diferentes épocas e sociedades. Discussões recentes sobre decolonização e justiça histórica têm reavivado o debate sobre homenagens públicas a personagens ligados à expansão imperial. Estátuas de Cook, como as erguidas na Austrália e no Canadá, passaram a ser vandalizadas ou removidas como forma de protesto. Esse processo gera tensões entre grupos que o veem como parte da memória nacional e outros que o consideram uma lembrança dolorosa de dominação. O embate entre memória e história revela a complexidade do legado de Cook no mundo contemporâneo. Apesar dessas controvérsias, é inegável que a figura de James Cook continua a provocar reflexão. Sua trajetória não pode ser apagada nem celebrada de forma crítica. Ela exige contextualização, análise e escuta de múltiplas vozes. A convivência entre diferentes interpretações, inclusive contraditórias, não empobrece sua história, ao contrário, a enriquece, revelando a pluralidade dos seus significados ao longo do tempo. Hoje, Cook é estudado como um personagem multifacetado, navegador, cientista, diplomata, agente do império e símbolo da modernidade iluminista. Sua vida e suas expedições exemplificam os paradoxos da história global, onde o impulso por conhecimento muitas vezes caminhou ao lado do desejo por domínio. A releitura de seu legado permite uma compreensão mais profunda não apenas sobre ele, mas sobre os processos históricos mais amplos de encontro entre civilizações. Em última instância, a imagem de James Cook pós-morte permanece viva porque suscita perguntas centrais sobre a natureza da exploração, da ciência e da história. Ele continua a ser uma figura em disputa, porque encarna dilemas que ainda ressoam no presente. Mais do que um personagem do passado, Cook é uma janela para se pensar o futuro das narrativas históricas, plurais, críticas, e em constante transformação.